Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio especial das podcast que está retornando Valor em Pauta, um podcast de economia e negócios. Aqui da Suno queremos abordar economia, gestores, CFOs, CEOs, para você continuar acompanhando muito bem as empresas, a economia, sempre estar muito bem informado. E hoje temos um convidado muito especial que, por acaso, tem produzido muitos conteúdos e tem ajudado a entender o que está acontecendo no mundo atualmente, questões geopolíticas, sociais, econômicas, e ele tem um currículo gigantesco e brilhante. Por isso, eu quero introduzir Marcos Truivo. Muito obrigado por ter aceitado o convite, ter participado do nosso pequeno podcast, está se iniciando. É um prazer tê-lo aqui. É uma alegria estar aqui, Gustavo. Obrigado. E do meu lado, como sempre, tem o Rafael Pérez. Fala rápido, tudo bem? Fala, Sog. Marcos, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer, né, estar aqui. E já acompanho esse podcast já há um tempo. Então acho que vai ser uma aula aqui para muita gente entender o que está acontecendo no mundo, que tem muita coisa acontecendo. Legal. E eu vou começar aqui com a pergunta mais fácil de todos, eu acho, a mais difícil, que muitos convidados às vezes engasgam um pouquinho. Quem é Marcos Truivo? Bom, eu sou corintiano, né? E sou paulistano, cresci no bairro das Perdizes, estudei no Colégio Batista Brasileiro, que é um colégio que está fazendo 124 anos, né, esse ano. Tinha uma influência original, né, de missionários canadenses, americanos. Morei nos Estados Unidos quando tinha 15 anos de idade, como estudante de intercâmbio, na casa do pastor Saul Stacey Williams, que tinha sido companheiro, né, de caminhadas do Martin Luther King, um pastor negro. Depois estudei economia, fiz a faculdade também de sociologia e política ao mesmo tempo. Minha mãe tinha muita predileção para que eu estudasse francês, então eu estudei francês na Aliança Francesa. Depois fiz um período de 6 meses na França como estudante de intercâmbio também, né, aquelas bolsas sanduíches. E depois prestei o concurso da carreira diplomata, né, do Instituto do Rio Branco. Entrei no Itamaraty no início dos anos 90. Fui trabalhar na área de ciência e tecnologia. No início dos anos 90, esse tema de ciência e tecnologia estava cada vez mais fazendo parte, né, da agenda internacional, com toda a questão da internet, né, naquela época se chamava Information Superhighway, né, muito capitaneada lá pelo vice-presidente dos Estados Unidos. Então trabalhei nessa área durante um tempo. Depois o Brasil foi eleito para um mandato não permanente no Conselho de Segurança da ONU em Nova York em 96, e aí em 97 eu fui transferido para Nova York, fiquei lá até 2001. Depois eu tirei uma licença da carreira diplomática, fui para o setor privado. E aí minha vida, assim, nos últimos 25 anos tem sido um pouco isso, né? A parte internacional de empresas. Eu tenho uma empresa de estudos, né, de consultoria, já há 25 anos. Mas também nunca deixei de lado a parte acadêmica, né? Fiz mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo, orientado pelo professor Fernando Mourão, que era um dos pioneiros do estudo de relações internacionais no Brasil. Depois fiz pós-doutorado em Colômbia, né, na School of International and Public Affairs. Fundei em Colômbia um fórum junto com um outro professor de Colômbia, chamado Christian Deseglies, o BRIC Lab, no Laboratório sobre Brasil, Rússia e China, em 2009. E aí dei aula em Colômbia, nos Estados Unidos, de 2009 até 2017. Em 2018, fui convidado pelo ministro Paulo Guedes para fazer parte da equipe econômica. Durante o governo Bolsonaro, né, a gestão Paulo Guedes, vários ministérios ficaram debaixo da mesma lona, né? E eu acabei responsável por uma vertical que reunia toda a parte de comércio exterior e toda a parte de interlocução internacional econômica brasileira. Então temas como G20, BRICS, relações com o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, Banco Interamericano de Desenvolvimento, toda essa agenda de OCDE, eu ajudava também nessa condição. Era presidente, fui durante uma época presidente do Conselho do novo Banco de Desenvolvimento, e depois, em 2020, fui eleito para ser o presidente executivo do banco. Fiquei até 2023. E aí, enfim, de 2023 para cá, mais uma vez, retomei um pouco aquela estrada anterior, né? Então, trabalhos de estudos econômicos, estudos geopolíticos. E tem uma coisa curiosa, que é o seguinte,
eu tenho um amigo italiano, né, que morou na China, era meu contemporâneo lá em Xangai, e eu reencontrei recentemente na Europa, e ele disse: poxa, Marcos, você acabou sendo o primeiro ocidental a presidir uma instituição multilateral baseada na Ásia. E, enfim, nem tinha me dado um pouco toque disso, mas é verdade. E isso te dá uma perspectiva muito interessante, né? Porque uma coisa é você discutir Brasil, América Latina, estando no Brasil ou na América Latina. A outra você está na América do Norte ou na Europa. E outra você está do outro lado do mundo, na Ásia, né? Você tem uma certa objetividade quando você vê o seu próprio país, a sua própria região, de uma certa distância, né? Aliás, o ano que vem vai fazer 500 anos da morte do Maquiavel, né? E o Maquiavel dizia que é do alto da montanha que você consegue entender a natureza dos vales, e é do fundo dos vales que você consegue entender a natureza da montanha, porque a distância favorece a perspectiva. Então, esse período na Ásia foi muito interessante, porque te dá essa distância necessária, né, para você ser objetivo. E, enfim, é muito curioso e acaba carregando um peso específico você ter que lidar com os chineses durante 24 horas, ter que lidar com os indianos durante 24 horas. E eu acabei, portanto, depois disso, recebendo convites muito legais. Um foi da Universidade de Oxford, né, que criou uma posição chamada Transformational Leadership Fellow, né, que geralmente é uma posição assim na qual você circula por diferentes áreas de políticas públicas, né, relações internacionais, economia internacional. Eu sucedi o Ivan Duque nessa posição. O Ivan Duque foi presidente da Colômbia. E depois no INSEAD, né, que é uma escola de negócios que tem uma unidade em Fontainebleau, na França, outra em Singapura, outra em Abu Dhabi. Então, enfim, a minha vida é um pouco isso, né? Um pouco universidade, academia. Estou muito interessado no debate público sobre economia e assuntos globais, né, assuntos internacionais. E, obviamente, querendo contribuir muito para o Brasil nesse mundo tão complexo e incerto. Boa. Então, já vamos trazer um pouco para a questão mais didática, né? Que eu acho que a gente sempre tenta fazer isso, né? Trazer tudo para a mesma parte. Se a gente olhar o mundo, né, nos últimos tempos, você teve, desde mesmo da pandemia, né, meio que uma era das incertezas, né? Então, muitos eventos geopolíticos aconteceram ao mesmo tempo, muito próximos, né? Seja a guerra da Ucrânia, escalada de tensões, guerra no Oriente Médio, o próprio disputas comerciais entre Chile e Estados Unidos. Então, uma série de questões, né? E aí, justamente por isso que eu queria ouvir de você o que é geopolítica, para as pessoas até entenderem mesmo o que quer dizer esse conceito e por que ela se tornou tão relevante para os rumos dos mercados, economia global, né? Todo mundo está tendo que entender um pouco o que é geopolítica. E nada melhor do que mais para trazer um pouco da sua visão. Então, Rafael, você sabe que os economistas, né, os historiadores, os jornalistas, eles estão sempre buscando um rótulo, né, ou uma frase, um conceito que venha a captar o espírito do tempo, né? Agora há pouco você falou sobre incerteza, né? Então, por exemplo, eu fui muito marcado por um livro que apareceu nos anos 80 do economista John Kenneth Galbraith, né? Que era um livro chamado A Era da Incerteza, né? Agora, nos anos 80, também na França, tem outro livro que me marcou muito também, que é um livro do Michel Afezoli, né? Um professor da Sorbonne, que é um livro chamado O Tempo das Tribos, né? Então, para ele, para uma Afezoli, aliás, é uma hipótese que ele continua a abraçar, né? Os grandes objetivos, né, são parte da modernidade, e nós estamos na pós-modernidade. Então, são as tribos, né, que fazem a diferença. Essa é um pouco a tese do Afezoli. O Alan Greenspan, que foi presidente do Federal Reserve Board, em 2005 publicou um livro chamado The Age of Turbulence, né, a Era da Turbulência. O nosso Thomas Friedman publicou lá O Mundo Levanta. Então, tem sempre alguém querendo encontrar uma frase que capta o espírito do tempo. Eu acho que nós temos hoje dois termos, né, que caracterizam muito o mundo que a gente está vivendo, né? Um é um termo reeditado pelo Adam Tooze, que é professor de Colômbia, que é o livro Policrise, perdão, que é o termo policrise, né? Ou seja, a ideia de que, em geral, né, quando você tem uma maldição, a maldição vem uma após a outra, né? Agora você tem mais ou menos umas 4 ou 5 todas ocorrendo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, nos últimos 5 anos você teve
a mais grave crise de saúde pública no mundo desde o final, enfim, desde a crise da gripe espanhola do século passado, que é a Covid-19. Você tem a situação mais nevrálgica no Oriente Médio, Irã-Hezbollah, Israel-Hezbollah, Israel-Hamas, Israel-Irã, que seguramente é a mais uma vez, nevrálgica desde os anos 70. Você tem o que alguns estão chamando de Guerra Fria 2.0, nessa mega competição entre os Estados Unidos e a China. E você tem a situação mais delicada no coração da Europa, né, do ponto de vista político, geopolítico, de segurança coletiva, desde o final da Segunda Guerra Mundial, que é Rússia, Ucrânia. Então, policrise, todas essas crises acontecendo ao mesmo tempo. Aliás, o Mohamed El-Nahyan, o Mike Spence e o Gordon Brown, valendo-se do policrise, já começaram a dizer que não é só policrise, não. É durante muito tempo, então é permacrise. Então, acho que você tem essa vertente, né? Você tem essa vertical de policrise e permacrise. Agora, tem uma outra que eu tenho abraçado mais, e aliás, enfim, sem nenhuma vaidade, mas eu fui o primeiro a mencionar esse assunto, que é a metamorfose do ESG, né? Vocês que trabalham muito com pesquisa, né, você sabe que desde mais ou menos 2005, 2006, caiu no gosto de gestores de fundo, de corporações, talvez até com uma espécie de derivação da agenda ambiental da ONU, das chamadas metas do milênio, esse conceito de ESG, que é um conjunto de 3 letras formadas a partir das iniciais das palavras em inglês environment, meio ambiente, social e G de governança. Então, eu acho que nesse mundo policrítico ou permacrítico, esse ESG está mudando e você tem signos muito concretos disso, entre outras coisas, o tipo de política externa que a presidência Trump vem praticando, e também não é só uma coisa restrita aos Estados Unidos, vários outros países do mundo estão cada vez mais substituindo o ESG original por um ESG em que E é economia, S é segurança e G é geopolítica. Aliás, se nós fôssemos hierarquizar, né, por ordem as 3 letras, não é SG, é GSE. Geopolítica é mais importante, segurança em segundo lugar e economia em terceiro. Então, por que isso é tão importante, né? Primeiro, o que é geopolítica, né? Bom, política é você ter os meios formais, né, de obter resultados por meio, digamos assim, militar, da projeção do teu poder militar, convencional ou não convencional, às vezes por conta do tamanho do seu exército, por conta do tipo de tecnologia e letalidade que as suas forças convencionais têm, ou pela sua capacidade de dissuasão, se, por exemplo, você tem se você tem artefatos nucleares, se você tem um artefato nuclear, ou então por conta do peso da sua economia, né? Pense, por exemplo, nos Estados Unidos nesse início de 2026, uma economia de 31 trilhões de dólares de PIB nominal. Nós estamos falando aqui hoje de uma economia que equivale a 10 Brasis, né? É um número muito impressionante. Isso se reflete no poder. E quando isso é projetado para fora, né, no sentido de que cada vez mais você tem uma disputa não apenas por mercados, mas pelos insumos do que será a ciência do século XXI, a capacidade de inovação do século XXI, o domínio de cadeias de produção do século XXI e, portanto, a economia do século XXI, você tem o conceito de geopolítica, né? Então, às vezes, vamos supor, pegar um exemplo de uma indústria que eu tenho estudado muito, que é a indústria de alimentos, né? 2001 é o ano em que a China é admitida na Organização Mundial do Comércio. De 2001 até 2019, o grande exportador de alimentos para a China foram os Estados Unidos. Aí você tem um evento da Covid-19. E mais recentemente você tem essa história que começou, me parece, no âmbito, né, dessas fricções comerciais entre os Estados Unidos e a China, no sentido de que talvez algumas exportações poderiam ser voluntariamente restritas ou restringidas, de modo a criar uma alavancagem, né, um certo poder adicional na mesa de negociação. Os chineses, por exemplo, ficaram muito ressabiados quando os Estados Unidos falaram assim, bom, a gente vai restringir a exportação de certos alimentos para vocês. O que aconteceu? Vamos procurar de outras fontes. Então, a tensão geopolítica entre Estados Unidos e China criou uma oportunidade incremental de aumento das vendas do agronegócio brasileiro para a China, né?
E vocês sabem que esse negócio de segurança alimentar é igual a porcelana. Uma vez que você acha, é muito difícil colar. Então, por conta de um ecossistema que se tornou mais intensivo em geopolítica, isso criou uma grande oportunidade de negócios para o Brasil. Tá? Vamos lá, você vai fazer vamos supor que você vai fazer aquisição de frotas de aviões, né? Então, claro, o preço, eficiência, a qualidade do produto final é algo que vai ser levado em consideração, mas também a geopolítica, quer dizer, será que eu vou ficar na mão dali para frente, por exemplo, se eu precisar de peças, ou coisas desse tipo. E eu acho que essa coisa da geopolítica ganhou ainda mais relevo quando, no ano passado, sentados à mesa de negociação, os Estados Unidos e China, a delegação americana foi surpreendida pelos chineses com a ideia de que os chineses controlariam com mão pesada as vendas de terras raras e minerais críticos. Aparentemente, hoje, os chineses têm cerca de 40% de todas as reservas comprovadas e mais de 75% do refino, né, da agregação de valor. Os americanos ficaram, obviamente, muito preocupados com isso, rapidamente foram buscar alternativas. Eu tive recentemente numa conferência em Hong Kong, que é uma conferência um pouco sobre mercados emergentes, tinha muitos africanos. E, enfim, numa das reuniões ali, os meus colegas africanos estavam dizendo que os Estados Unidos estão redescobrindo a África justamente pilotados pelo interesse em terras raras. E essa é uma das razões pelas quais também, por exemplo, durante a última edição da Assembleia Geral das Nações Unidas, né, que o Brasil geralmente abre o debate, durante o pronunciamento do presidente americano, ele virou o presidente brasileiro e disse: olha, pô, rolou uma química aqui entre nós, gostei do cara, eu sei que a gente tem problema, né? Não tem nada a ver com o presidente brasileiro, não tem nada a ver com o trabalho do governo brasileiro, agora tem a ver com o fato de que os Estados Unidos passaram a priorizar, né, em grande medida, alternativas à China como fornecedores, mais uma vez, desses insumos que são fundamentais para a ciência e para a economia do século XXI, e por reservas comprovadas, registradas no tal do USGS, United States Geological Survey, o Brasil está em segundo lugar, com 23% das reservas comprovadas, e nessa posição ele concentra mais reservas já comprovadas do que o terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo colocados juntos. Então realmente é um ativo que o Brasil tem. É curioso, né? Porque eu gosto sempre de fazer essa transição entre aquele mundo lá do Thomas Friedman, né? O mundo é plano, né? Que é um mundo pilotado pela globalização profunda, pela eficiência econômica, né? E esse mundo intensivo de geopolítica que nós estamos vivendo agora. Geopolítica, realpolitik, esse mundo que tem agora. O mundo que é intensivo em globalização profunda favoreceu, por exemplo, a emergência de países como o Vietnã, ainda mais a Coreia do Sul, a Singapura. E esse mundo intensivo e geopolítico, ele também traz mais benefícios do que obstáculos para alguns países. Eu acho que o Brasil pode ser um deles. E eu acho que toda essa discussão é muito interessante. Recentemente, você sempre comenta nos podcasts que você participa que o mais importante quando você faz uma análise geopolítica é o contexto, que as pessoas muitas vezes ficam presas nos fatos. O Trump disse aqui que era anexar a Groenlândia ou ali no Panamá. A gente vai ter que dar um passo atrás e olhar o que está, de fato, no contexto social e econômico geral. Muitas vezes eu até trago um exemplo que os cientistas políticos analisavam um discurso que o Vladimir Putin fez há muito tempo atrás, em que ele já citava a recuperação da mãe Rússia, da expansão territorial, que já sinalizava que ali podia ser um indício de ele um dia, eventualmente, atacar a Ucrânia, que ocorreu, e essa guerra permanece até hoje. E a gente viu no contexto nos últimos anos, como o Rafa estava bem trazendo, mas um aumento da presença militar dos Estados Unidos no Sudeste Asiático, para evitar uma pressão ali maior da China. A gente está vendo o aumento dos gastos militares na Europa, no Japão, nova política do Trump, que eu acho que voltou um pouco mais para a América Latina, com Cuba, ali com a Venezuela. Minha pergunta um pouco mais geral, nesse contexto todo, é possível trilhar uma linha mestre para a gente compreender esse movimento que a gente está observando hoje? Será que é um esgotamento daquele movimento pós-Segunda Guerra Mundial e a gente está retornando para algo comum a todos esses eventos? Eu sei que a gente pode discutir cada um separado, mas a minha grande dificuldade hoje, quando eu tento analisar, existe algo comum a tudo isso que a gente pode olhar num contexto maior? O mundo está caminhando para essa direção? Não, vamos lá, Gustavo. Enfim, o Rafael, como eu, enfim, tem grande predileção, né, por relações internacionais. Você sabe que
seja na esfera de conhecimento do que hoje se chama relações internacionais, ou seja, na esfera tradicional de política, né, aplicada ao tabuleiro mundial, o que se vai dizer é que é o seguinte: você pode ter ordens do tipo império, né? Então, você tem vários jogadores. Agora, um jogador concentra mais poder em si do que a soma de todos os outros jogadores juntos, império. Ou então você pode ter um outro tipo de ordem em que aquele que tem mais força tem menos força do que a soma das forças dos outros menos fortes. Aí você tem a tal da balança de poder, o equilíbrio de poder. Aquilo que a gente viu de 1945, digamos, até a queda do Muro de Berlim em 89, ou o desmantelamento, o esfacelamento da União Soviética em 1991, é uma aberração, é uma exceção, né? Porque você tem ali alguns elementos de balança de poder, só que na realidade você tem dois mega-atores, né? Então é meio que uma ordem bipolar, né? O Estados Unidos e a União Soviética. Só que você tem uma emergência de organizações internacionais, quer dizer, você tem o fortalecimento, a emergência de multilateralismo, multilateralismo político com as Nações Unidas, multilateralismo econômico-financeiro com o Fundo Monetário e Banco Mundial, multilateralismo especializado, a Organização Mundial da Saúde, né? Mais tarde você vai ter no campo comercial a Organização Mundial do Comércio, você tem vários multilateralismos, ou plurilateralismo, ou regionais, ou temáticos. Quer dizer, é uma coisa um pouco, é uma selva de ecossistema mais complexo, né? Digamos assim. Agora, durante esse período, o que me parece interessante é que, seja lá atrás com o Harry Truman, até mais ou menos a presidência Obama, né? Quer dizer, você tem oscilação entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, só que você tem uma coisa mais ou menos, né? Às vezes mais nominal do que essencial. Você tem uma certa comunalidade, né? Que é essa história de democracia representativa, sistemas pluripartidários, economia de mercado, Estado de Direito. É aquilo, né, que em geral eu gosto de dizer que é a fórmula constitutiva do conceito de Ocidente, né? Então, o Ocidente deixou de ser uma noção apenas geográfica, ele passou a ser uma noção, né, matemática, segundo a qual o Ocidente é igual a democracia representativa, mais sistema multipartidário, mais Estado de Direito, mais economia de mercado. Então, parecia ser isso. Agora nós tivemos um descolamento disso, né, nos últimos 8 anos, né, com a primeira presidência Trump, e em grande medida também com a presidência Biden, né, porque obviamente muitos querem mostrar os contrastes entre Trump e Biden, mas muitas coisas na presidência Biden que foram iniciadas na presidência Trump continuaram e se expandiram. Uma delas é a política para a China, né? Agora, me parece que aquilo que era, por exemplo, quase que uma segunda pele da política externa americana, que é essa coisa de tratados de livre comércio, da abertura de mercados, está sendo um pouco deixada de lado. É claro que muita gente vai dizer o seguinte: não, a gente não pode ser ingênuo em relação a isso, né? Na realidade, o que a diplomacia americana hoje está querendo fazer é abandonar a ideia de comércio livre para a ideia de comércio justo e recíproco, né? Porque os outros, ainda que você queira fazer comércio livre, os outros não fazem isso com você. Então é ingênuo, né, inocente você fazer isso, você tem que ter uma outra política, mas parece que houve de fato uma inflexão, né? Eu acho que tanto esse conceito de policrise quanto de ESG 2.0 são boas maneiras de você descrever o mundo contemporâneo, boas maneiras. Agora, eu também não gosto de achar que isso leva a uma paralisia. Então, por exemplo, policrise leva a polioportunidades. Que polioportunidades que vocês têm? Por exemplo, enfim, eu já falei isso em outras ocasiões, né, mas eu comecei minha carreira internacional nos anos 90. Pô, nos anos 90, se você quisesse, por exemplo, buscar recursos internacionais, qual que era a romaria que você tinha que fazer? Ia para Washington, ia para Nova York, ia para Londres, ia para Paris, ia para Frankfurt, voltava para casa, tá? Hoje, se alguém realmente quer buscar capital de longo prazo, por exemplo, setor infraestrutural, capital de qualidade, né, que está com um olhar mais estratégico, não apenas no resultado do demonstrativo contábil dos próximos 3, 4 meses, você vai para onde? Você vai para Riad, você vai para Abu Dhabi, você vai para Dubai, você vai para Singapura, você vai para Xangai. Então, a geografia
mudou. Então, por exemplo, você vai falar, a globalização acabou? Não, ela está mudando de forma, ela está se transformando, é um outro tipo de globalização. Mais uma vez, 2001, outro exemplo que eu gosto de dar. Se você somasse tudo aquilo que o Brasil importava da China e exportava para a China, em 2001, dava mais ou menos $1 bilhão a valor presente. Hoje o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 48 horas. É uma loucura. Hoje de cada $2 que o Brasil vende para o mundo, um vende para a Ásia. Então é inimaginável. Então você tem não uma desglobalização como sinônimo de contrário da globalização, mas você tem a criação de uma outra globalização. É uma outra globalização que está se formando, as placas tectônicas ainda estão um pouco em movimento, né? Mas algumas coisas a gente já consegue ver do que vem por aí, né? É aquilo que eu chamo de dinâmicas macro-geopolíticas, né? Da mesma maneira que na economia a gente divide aquilo que é microeconômico, né? O foco no consumidor, na firma, né? No empreendedor, e macroeconomia, né? Os grandes agregados econômicos. Eu acho que a geopolítica foi tão por cento do palco, ela ficou tão importante para nós, que existem dinâmicas micro-geopolíticas, que são aquelas de enorme repercussão, mas que tendem a se concentrar num período um pouco mais curto de tempo. É o caso, por exemplo, da trampulência, né, aquilo que eu chamo de trampulência. E você tem as dinâmicas macro-geopolíticas, que vão ficar conosco durante muito tempo, e elas vão convidar a um outro tipo de globalização. Por exemplo, hoje, a expansão econômica, olha o dado que eu vou fazer, a expansão econômica de China mais Índia representa praticamente metade do crescimento da demanda mundial. A participação dos Estados Unidos na formação da demanda global hoje é 10%. É muito, é importante, a gente não pode fechar os olhos. Mas o fato é que hoje, o que China e Índia representam, né, para o aumento da demanda global é praticamente... Né, a China já há bastante tempo tem contribuído com 33%. A Índia, crescendo a 6,5%, 7%, oferece mais um número importante. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Você tem, mais uma vez, esse tema das novas tecnologias, né? Por exemplo, eu estava conversando agora com um sujeito que entende muito do tipo de insumos necessários para a robótica humanoide, né? Então, você tem a emergência desses robôs humanoides, né? Aparentemente, as articulações precisam de determinados tipos de material que o Brasil tem em abundância, né? Então, é curioso, por conta desse insumo, de repente o Brasil se torna relevante para o futuro da robótica humanoide. Então, tudo isso eu acho que vai ajudar a formar muito o quadro. A questão um pouco é o seguinte, é perceber a mudança que está vindo e tentar se adaptar a ela numa velocidade a partir da qual você possa extrair benefício. Que está evoluindo cada vez mais rápido, né? Com a tecnologia, a aproximação das cadeias produtivas, as necessidades de IA, está se evoluindo num ritmo que eu acho que a sociedade não está adaptadamente a isso. Então, eu acho que é um pouco, Gustavo, acho que uma boa imagem é o seguinte, você tem uma via, né, uma via que está, por exemplo, ao nível do chão, aí você tem um elevado e você tem um subterrâneo. Então você tem fluxo de trânsito nas 3 vias, só que elas operam em velocidades distintas e com impacto distinto também. Então, por exemplo, você pode ter aqui na parte mais alta, né, um trem que está indo muito rápido, só que ele é um trem mais leve. No nível do chão, você tem um outro trem, né? uma outra composição que está se movimentando também, e ele está levando muita gente, né? Então é importante porque ele leva muita gente. E você tem um outro no subsolo, né? Que está dentro de um túnel, que talvez seja um pouco mais lento, mas que está levando uma carga pesada e valiosa. Então, são coisas diferentes acontecendo em velocidades diferentes e todas elas relevantes para o quadro final. Por exemplo, água se tornou um superativo. Super importante, a água, né? Quem poderia imaginar, né? E agora a gente, vou ir mais focando em cada episódio, cada grupo, a gente tem pergunta de Chile, de Índia, mas antes de partir para esse, tem um ponto importante que participa muito dessa mudança, que é os Estados Unidos. Você comentou muito bem aqui do Turbulência, que é o primeiro episódio de uma série que hoje está na TV, até você usou essa analogia recentemente. A minha dúvida é, essa turbulência, a gente está no começo, no meio e no fim, e o avião, normalmente, quando tem uma turbulência, ele muda de posição para evitar o vento direto. Você acha que o avião muda de autonomy terms? Então, Gustavo, o meu conceito de trampulência, vou te contar um pouquinho a história dele, porque ele acabou sendo
não quero fazer propaganda, mas, por exemplo, o Brasil Journal, eu publiquei esse termo pela primeira vez no Brasil Journal o ano passado e o utilizei pela primeira vez 2 ou 3 dias depois da vitória do presidente Trump. Então, o que significa trumpulência, na minha visão? Significa turbulência, sim. Né? O que é turbulência? Quando você tem um corpo se deslocando, né, ele passa a sofrer uma série de resistências, entre elas a resistência do ar, e isso gera uma situação de desconforto ou instabilidade. Então, você tem isso, você tem uma personalidade muito mercurial, muito atento aos ciclos midiáticos de 24 horas, né? Com alianças também que se movimentam com bastante dinamismo, né? Então, você vê, sei lá, na posse do presidente Trump, em 20 de janeiro do ano passado, amigos de infância com Elon Musk, depois de uns meses os dois brigam, depois voltam a ficar amigos, você tem esse tipo de alteração. Então, isso é uma característica da atual presidência. Só que trampulência não é só turbulência, é também opulência e incoerência. Então, por que opulência? Porque ao contrário do que muitos dizem, né, os Estados Unidos estão em declínio, os Estados Unidos já não é isso, os Estados Unidos vão ser ultrapassados, etc., é o seguinte, os Estados Unidos estão super relevantes, estão muito economicamente poderosos, né? Eles estão, mais uma vez, 31 trilhões de dólares de PIB. Dos 50 estados americanos, aquele que tem o PIB per capita mais baixo é o do Mississippi. Ele é o 50º estado americano em termos de PIB per capita. Ora, o PIB per capita do Mississippi hoje é maior que o PIB per capita da Itália, da França, do Reino Unido e do Japão. Então eles estão numa posição muito diferente, né? Aquilo que os Estados Unidos importam do mundo, mesmo pós-tarifaço, mais ou menos 12% do seu PIB. Então 12% de 31 trilhões, né, é 13% de 3,1 trilhões representa um número superior ao que hoje é o PIB da França, ou que é o PIB de todos os países do continente africano juntos. Então, são números muito grandes, né? Então, quando o governo americano adota alguma coisa que é boa para eles, os efeitos são muito positivos, quando é muito ruim, são muito negativos. Então, mas essa opulência é importante. E por que incoerência, que é o terceiro elemento do conceito de trampulência? Porque se, por um lado, na minha opinião, essas tarifas e restrições machucam a economia americana, entre outras razões, porque são o país que tem mais empresas transnacionais do mundo, né? Então, sei lá, algo que a Nike faz na Tailândia e exporta para a Alemanha, do ponto de vista da contabilidade nacional, aparece como exportações tailandesas e importações alemãs. Mas se for uma atividade lucrativa, ela está pagando dividendos para acionistas majoritariamente americanos. Agora, por outro lado, essa presidência Trump está baixando impostos, está melhorando a vida do empreendedor, diminuindo regulações, o que acaba criando um fluxo positivo de recursos para os Estados Unidos. Por isso que é incoerência. Você tem uma política comercial muito restritiva, agora você tem uma política de melhoria do ambiente de negócios que guarda certa relação, né, um certo grau de parentesco com aquilo que o Ronald Reagan fez nos anos 80. Rapidinho, o código deu 28 páginas possível. Eu quero só fazer uma última pergunta nessa dúvida. Você quer e só poder complementar se o midterms pode ser uma mudança desse comportamento? Eu não sei se é uma mudança, mas eu acho que as eleições de meio de mandato passaram a ter mais relevo ainda, baseada na decisão da Suprema Corte da última sexta-feira, né? Porque aquilo que havia sido adotado como peça fundamental da política comercial e econômica dos Estados Unidos, né, que é a imposição de barreiras tarifárias a praticamente todos os parceiros dos Estados Unidos, foi julgada ilegal pelo principal tribunal dos Estados Unidos, né? O que forçou o presidente Trump a adotar, com base numa legislação de 1974, tarifas temporárias, que nesse momento estão em 15%, é uma tarifa flat, ou seja, para todos os parceiros comerciais americanos. Agora, esse tipo de legislação só tem validade de 150 dias. 150 dias são 5 meses, ou seja, ela vence justamente num período um pouco antes das eleições do início de novembro, das eleições de meio de mandato. Então, essa política comercial vai acabar virando um tema muito importante das relações de midterm. E como no limite, hoje talvez a grande questão dos Estados Unidos, do ponto de vista interno, né, é a questão da affordability, né? Não é a questão da inflação, mas é a questão de quão caras as coisas estão.
E, em geral, quando você aplica barreiras tarifárias, o efeito disso é pago pelo consumidor norte-americano. Eu tenho a impressão que talvez, para não sair-se mal, ou para os candidatos apoiados pelo presidente Trump não se saírem mal nas eleições de novembro, a administração tenha que, digamos assim, tirar um pouco o pé do acelerador naquilo que até agora tem sido uma postura muito assertiva, né, de política tarifária. Só para encerrar essa parte dos Estados Unidos, aí também a gente passa um pouco para a China, te ouvi bastante essa questão de China, mas principalmente essa questão dessa mudança da política externa dos Estados Unidos, né, em relação à Europa, à OTAN. Em relação à China, há uma continuidade. Mas o que a gente tem observado são os países buscando depender menos dos Estados Unidos, seja em termos militares, econômicos, comerciais. E eu queria te ouvir um pouco em relação a justamente isso. O que você tem enxergado, a sua visão sobre esse fato de que os países estão vendo que os Estados Unidos criou um precedente perigoso. Então é melhor a gente começar a depender menos, a Europa realizando uma série de acordos comerciais. E além disso, eu queria também entender se você acha que isso pode não necessariamente afetar a hegemonia norte-americana, mas se pode fazer com que o mundo caminhe com uma hegemonia dupla, China e Estados Unidos. Então, Rafael, eu chamo um pouco isso que você acabou de descrever de o romance entre os bicudos, né? Porque a sabedoria popular no Brasil diz que dois bicudos não se beijam, né? Tá cheio de bicudos se beijando, né? Vamos lá, Índia e China, né? Tudo bem, são membros dos BRICS, mas, por exemplo, tão recente quanto os últimos 4, 5 anos, eles tiveram um incidente de fronteira que levou eles se atacaram mutuamente a paus e pedras para evitar uma troca quente de tiros, né? São países que já tiveram em conflito armado mais pesado há algumas décadas. Esse período que eu tive na China, né, morei na China de 2020 até 2023, foi um período de grande atrito, né, contenciosos entre a China e os países europeus, a União Europeia, né? Imaginava-se um certo distanciamento crescente, sobretudo porque os europeus estão muito preocupados com, por exemplo, a presença, né, da mobilidade elétrica, dos veículos elétricos, automóveis elétricos, nos mercados europeus, no mercado mundial como um todo, mas particularmente na Europa. Então é uma situação muito tensa. E hoje você vê o presidente da França, você vê o chanceler alemão, você vê o primeiro-ministro britânico, né, quase que numa peregrinação, né, a Pequim, seja para criar algum tipo de leverage, né, na relação com os Estados Unidos, ou mesmo para entender que aumenta, né, o leque de opções para os europeus se reaproximando da China. Mais uma vez, Índia e China também um pouco mais próximos do que eles estavam no passado. O Canadá, né, o Canadá tem episódios muito conhecidos, né, e sérios de detenção de nacionais quando comparado com os chineses, né, por problemas vários, né. O primeiro-ministro Mark Carney foi a Pequim numa visita também que quase cria um novo meridiano econômico para o Canadá. O Canadá que hoje é o principal parceiro comercial em volume dos Estados Unidos. Então ninguém está ficando parado. Eu acho interessante que é o seguinte, ninguém desconsidera a importância relativa dos Estados Unidos, mas ninguém vai ficar assistindo também sentado à adoção de medidas que esses países entendem como de natureza unilateral. E uma das, sei lá, consequências, né, colaterais disso tudo, por exemplo, é o acordo da Mercosul Europeia, né? Eu era negociador do acordo em nome do Brasil, quando ele foi concluído pela primeira vez em junho, né, de 2019, e a gente imaginava que todo o processo que se segue à conclusão, né, que é, por exemplo, tradução, assinatura, envio aos parlamentos, ia ser uma coisa razoavelmente rápida. Pô, mas aí veio a Covid-19, veio a vitória do Alberto Fernandes na Argentina, houve um recrudescimento do protecionismo europeu, puxaram o freio de mão. Ora, foi o Trump ser reeleito em novembro de 2024 que rapidamente os europeus falaram assim, olha pessoal, lembra aquele acordo, vamos lá. E é a razão pela qual hoje eu acho que são maiores as chances, né, do acordo se concretizar do que naquela outra conjuntura. Então está todo mundo se movimentando. Os Estados Unidos, eu entendo, buscaram atenuar um pouco o que foi a mensagem original. Se você comparar, por exemplo, o discurso do J.D. Vance, o vice-presidente, na conferência de Munique do ano passado, com esse discurso do secretário de Estado Marco Rubio há algumas semanas,
Por exemplo, o que não aparecia muito no J.D. Vance, apareceu bastante aqui no Marco, foi a palavra Ocidente, né? Praticamente não estava ninguém falando sobre Ocidente Ocidental na atual administração americana. O Marco Rubio reintroduziu isso. Se não me engano, ele até citou que os Estados Unidos veio da Europa. Isso, Sentido, né? isso. Ou no que ele está historicamente correto, né? E assim, é engraçado, os próprios europeus estão num momento hoje de muita, eu chamo isso de dúvida hamletiana, né? Eles estão com a vaidade machucada, né? E talvez até como resultado do desempenho econômico não tão robusto como, por exemplo, de Estados Unidos e China. Mas o fato é que a União Europeia é muito importante. A União Europeia hoje tem um PIB 15% maior que o da China, com 1/3 da população da China. A União Europeia é muito importante. A União Europeia tem 23 trilhões de dólares de PIB, 450 milhões de pessoas. Né? Então a União Europeia é importante. Ela tem dificuldade em construir posições comuns em algumas áreas, naquelas que ela consegue, não é tão bom para ela própria como, por exemplo, proteções no setor agrícola. Agora, eu acho que é correto dizer, eu fui colunista da Folha de São Paulo durante muitos anos, né? E a minha primeira coluna, publicada em outubro de 2013, chamava A Globalização do G2, né? Tem essa história de G20, G7, o G2 são Estados Unidos e China. É como se você tivesse um tipo de, por exemplo, um epicentro de globalização que se orienta em torno dos Estados Unidos e um segundo, cada vez mais em torno da China, né? E um país como o Brasil, na minha opinião, deve navegar entre esses dois epicentros. Boa. E aí depois o filme também vai trazer algumas questões. Mas aí agora já pensando no modelo mesmo de crescimento chineses, né? O modelo deles de desenvolvimento foi muito pautado em exportações, de estrutura, política fiscal, principalmente política econômica contrativa. E eles estão nesse barco, né? Nesse transatlântico mudando de rota para dar mais relevância para o mercado doméstico, né? E também para investimentos em tecnologia, né? Investimentos em IA tem ganhado muita força. Essa indústria na China tem ganhado cada vez mais relevância. Eu queria ver a sua visão de uma pessoa que esteve ali no BRICS, dentro ali, vendo essas mudanças. Como é que era a sua interlocução ali com os chineses? O que você viu, né, nesse sentido? E também eu queria saber um pouco do que você enxerga de próximos passos para a China, né? Como é que você tem enxergado essa questão da mudança estratégica chinesa, enfim, a relevância chinesa, a economia chinesa? Alguém que viveu ali, que morou lá na China. O Rafael, você sabe que tem um sujeito, né? Eu gosto de brincar que talvez ele tenha sido o intelectual mais ambicioso de todos os tempos, chamado Angus Maddison. Já ouviram falar do Angus, né? Então, foi economista-chefe da OCDE. E ele é famoso por várias coisas, né? Mas particularmente por utilizar ferramentas históricas, né? E estatísticas, econométricas, para tentar definir qual era a população do mundo no ano em que Jesus nasceu e qual era o tamanho do PIB mundial no ano em que Jesus nasceu. E aí o que o Angus Maddison vai mostrar essencialmente é que ao longo desses últimos 2026 anos, aquilo que hoje a gente poderia chamar de China, né, do ponto de vista territorial, e aquilo que hoje a gente poderia chamar de Índia, do ponto de vista territorial, sempre constituíram as duas maiores economias do mundo, até que você tem uma ilha lá no Atlântico Norte, né, que tem uns caras que começam a fazer testes aqui, etc., fazem algumas invenções, aí aplicam aquelas invenções no campo da produção, isso aumenta a produtividade, e isso tudo passa a chamar Revolução Industrial, então você tem a emergência desse. Mas no metro longo da história, o que hoje a gente chama de China e Índia sempre foram as maiores economias do mundo. O Jared Diamond fala muito disso também, né, na China. Então vamos lá. Então você tem uma espécie de volta, né, do que foi a maioria do tempo histórico, né? Só que a razão pela qual China foi grande no passado é uma razão muito diferente daquilo que aconteceu de 1978 para cá, né? Porque a China era grande no passado, porque, primeiro, grande população, grande territorial, um povo muito laborioso, que gosta de comércio interno, tá? Então, você tem esses elementos. Agora, o que faz a grandeza da China de 1978 para cá é algo razoavelmente diferente, né? Porque a China foi sempre muito ensimesmada, sempre muito voltada para si. Eu gosto, às vezes, até de dizer que isso se manifesta até do ponto de vista arquitetônico. Porque, por exemplo, quais são as duas construções mais conhecidas na China?
Uma é a chamada muralha da China. Para que serve uma muralha? Para proteger aquilo que é interno daquilo que é externo. E como é que é o nome do centro de poder na China? A cidade proibida. A cidade proibida. A cidade é proibida. Desculpa, quem é que morava dentro da cidade proibida? Era o imperador, era a figura mais poderosa da China. Então sempre essa coisa do interno e do externo. Então a China sempre foi muito introvertida. E aí, para pegar um pouco uma carona naquilo que o Gustavo disse anteriormente, você tem um fenômeno, né, mais ou menos dos anos 50 para cá, que é o fenômeno do Export-Oriented Growth, não é isso? Japão, Coreia do Sul, tigres asiáticos, né, ou seja, países que cresceram muito por conta de uma estratégia voltada às exportações. Tem uma visita pouco conhecida do Deng Xiaoping a Lee Kuan Yew, que é o sujeito que inventou a Singapura, em 1978, talvez tenham sido algumas das horas mais consequenciais, agora falando da moda essa palavra consequencial, algumas das horas mais consequenciais que se possa ter gerado, porque Deng viu o que estava acontecendo ali, ele estava de olho também em outros países, né, da franja asiática, crescendo muito exportações. Deng começa a flertar com uma abertura econômica, com a constituição de zonas econômicas especiais, que por conta da escala da China, fazem da China uma gigantesca plataforma de exportação para terceiros mercados. Então, a China, num certo sentido, absorveu uma tendência que vinha de outros países asiáticos e que julgou e que se aproveitou também do ambiente geopolítico daquele momento, que é um ambiente geopolítico favorável a esse tipo de situação, né? Os Estados Unidos ofereceram concessões especiais, o Ocidente ofereceu concessões especiais para países que, por conta do livre comércio, das suas exportações, se distanciavam de um outro eixo de poder centralizado em Moscou, né? Então, a razão pela qual a China cresceu nos últimos, né, de 78 para cá, é diferente da qual ela tinha sido a grande economia do mundo. Então, se você quiser resumir, mais uma vez, numa fórmula grosseira, né? O modelo de crescimento chinês de 78 para cá, né, ele é o resultado de produção voltada para fora. Para que isso possa acontecer, você precisa de muito investimento em infraestrutura para escoar a produção, né, o que os chineses fizeram um pouco no modelo de parcerias público-privadas, né, empresas estrangeiras, por exemplo, que iam se instalar em território chinês, atraídas pela mão de obra barata e pelo fato da China ter acesso privilegiado a alguns dos principais mercados compradores do mundo, fez com que essas empresas também investissem naquilo que cabe a elas em infraestrutura. Que ninguém se engane aqui, os chineses administraram artificialmente alguns preços da economia, como, por exemplo, a remuneração da força de trabalho e câmbio, de modo a oferecer, a conferir camadas adicionais de competitividade às suas exportações, e os chineses fizeram uma diplomacia comercial muito agressiva, parabéns para eles, tá certo? De 78 até agora, quer dizer, hoje a China é, na soma de exportações e importações, ainda o principal ator comercial do mundo. Agora, como você bem disse, Rafael, em anos recentes, o percentual ocupado pelo comércio exterior, a composição do PIB chinês está diminuindo. E eu tenho esses números muito na cabeça por conta de uma ferramenta que eu acho que vocês usam de vez em quando, que é aquela World Bank Data, né? Então, por exemplo, você pode ir no site do Banco Mundial e aí você pergunta, em 2006, né, 2006, 2007, qual era a importância percentual da soma de importações e exportações para o PIB chinês? 65%. 2006. Se você fizer, eu acho que o último dado que eles têm é 2023, né? Se você fizer a mesma conta agora, dá 35. Caiu muito, né? Agora, isso é apenas uma opção estratégica? Eu acho que é um pouco opção estratégica, um pouco é você ter que se conformar com os fatos de que os mercados para os quais você exportava hoje têm muito mais restrições, e você tem um outro efeito que é o seguinte, o teu público interno está muito mais rico, tá certo? A demanda interna como resultado, né, desses ganhos de renda ao longo do tempo, né, a grande emergência da economia chinesa, está mais apta, né, mais faminta por consumo. Então, tudo isso acaba reforçando, né, o poder relativo do mercado interno chinês. Esses dias eu estava ouvindo uns dados do PNUD, né, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, no que eles consideram que
quais sejam os critérios hoje para você definir o que é mercado consumidor. Posso estar enganado, mas era mais ou menos um indivíduo que gasta $12 por dia, né? Então, Índia em 2030, para o PNUD, é um mercado de 800 milhões de pessoas. Ou seja, na Índia você vai ter 800 milhões de pessoas que vão despender pelo menos $12 por dia. E China é 1,1 bilhão. Então é um mercado gigante, o mercado inteiro chinês é um mercado gigantesco. As nossas exportações para lá não nos deixam mentir. Agora, onde sim houve uma inflexão muito grande, e eu acho que ela não é só resultante da emergência chinesa ou da prosperidade chinesa, é o investimento chinês em pesquisa, desenvolvimento e inovação. No começo do nosso papo eu comentei com vocês que eu comecei minha carreira diplomática na divisão de Ciência e Tecnologia do Itamaraty. Eu me lembro que meu chefe à época pediu para eu fazer uma espécie de tabela comparativa de quanto cada país destina do seu produto interno bruto para pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, sei lá, naquela época deve ser 93, 92, a Coreia do Sul era o país que já era o país que mais investia, era 3,5%. Depois eu acabei visitando a Coreia do Sul em 2014, tinha subido já para 4,2%. Mas enfim, a Coreia do Sul estava lá, a média dos países da OCDE era 2,7%, os Estados Unidos 2,5%, o Brasil em 92, 93, 1% do seu PIB, a China 0,2%. Se você vai olhar essas estatísticas hoje, mais uma vez, a Coreia do Sul ainda está em primeiro lugar, os Estados Unidos oscilando entre 2,7 e 3. A média da OCDE não mexeu muito o indicador. Onde é que está o Brasil? 1%. Onde é que está os chineses? Já estão com uma média superior à OCDE, ou seja, saíram de 0,2 para alguma coisa ao norte de 2,5. Isso ajuda a explicar também esse esforço, esse resultado maciço da China com um país que deposita patentes na Organização Mundial da Propriedade Intelectual, a força da robótica chinesa, a força das tecnologias de meios de pagamento na China, todo esse tema de que os chineses estão fazendo em alguns setores, né? Os americanos comem poeira em inteligência artificial. Acho que para resumir, assim, alguns pontos que foram pipocando na minha cabeça. Assim, um livro que eu consegui entender muito de China, eu tô lendo, é do Kissinger, sobre China. É muito bom. Porque é uma visão que o que eu tenho de prática, assim, o Ocidente, nós não conseguimos olhar a China com a nossa cosmovisão, olhar de Ocidente. Você tem que entender as estruturas, a história, a questão do confucionismo, do taoísmo, questões do império. E aí estava discutindo ali da Cidade Proibida, Muralha, aquele livro, para mim, traduz muito. E aí eu fui pescando, assim, esse falou da desenvolvimento tecnológico. Estava ouvindo um podcast, não sei se era do Yale, do New York Times, que dizia que a cada 10 graduandos da faculdade chinesa, 6 são engenheiros. Então, assim, eles estão formando engenheiros para pesquisa e tecnologia, assim, de uma forma, poucos países estão nesse ritmo para tentar transformar, e a gente já consegue ver placas solares, carros elétricos, baterias. Assim, é uma evolução muito grande. E que a questão de terras raras, que é o ponto central da discussão, é uma frase que você comentou, Deng Xiaoping. Em 92 ele comentou, né, o Oriente Médio tem o petróleo e nós temos as terras raras. E desde então eles devem estar focando nisso, porque sabem que esse é o recurso do futuro. E o Brasil está no tratado. Gustavo, aproveitando que você mencionou aí o Kissinger, né, que você sabe que eu acho que o Kissinger gostava muito da China. E na experiência pessoal que eu tive, os chineses também gostavam muito do Kissinger, né? E não apenas por conta daquele papel nos anos 70, né? De construir, enfim, de colocar a bola no chão para o estabelecimento das relações entre Estados Unidos e People's Republic of China, né? A China popular. Mas também depois, ele foi acho que ele ia todo ano para a China, muito ouvido por todos os presidentes da China, né? Uma das últimas viagens que ele fez foi ao Xi Jinping, então eu acho que havia ali uma espécie de respeito mútuo importante. Mas por que eu estou mencionando ele? Porque você falou do livro, né, do One China. O que eu queria dizer é o seguinte, os 3 livros mais importantes sobre China, né, que de certa forma influenciam o desenho de política externa, não apenas dos Estados Unidos, mas também o marco conceitual de explicação para outros países,
eu acho que esse que você mencionou, né, One China, sobre a China, do Kissinger. Você tem um outro publicado por um sujeito que foi aluno, foi orientando do Kissinger, e que publicou um livro em 2012 e 2013 também de enorme repercussão, que é a Armadilha de Tucídides, né? China e Estados Unidos, será que eles estão destinados à guerra por conta da Armadilha de Tucídides? Tucídides, como vocês sabem, é aquele historiador, né, das guerras do Peloponeso que dizia que foi a ascensão militar de Atenas e o temor que isso instigou, né, em Esparta, que tornou a guerra entre as cidades-estados na Grécia inevitável, né? Isso levou ao desmantelamento do sistema de cidades-estado na Grécia. Mas que é o Graham Allison, né? E agora, nos últimos 18 meses, você tem o aparecimento de um outro livro super influente, né? Que é o livro do Dan Wang, que é um canadense de nascimento, de etnia chinesa, morou nos Estados Unidos uma época, morou em Xangai uma época, e é um livro que está frequentando aí a lista dos mais vendidos do New York Times, um livro chamado Breakneck, a busca pela China de, enfim, to engineer the future, né? Quer dizer, construir o futuro com base nas engenharias. E um dos argumentos centrais é justamente esse, né? Que a China é um país liderado por engenheiros e que os Estados Unidos são países liderados por advogados. Para finalizar a parte de Acho que não é só a questão do número de engenheiros que formam, né? Mas o tipo de governança que eles estabeleceram, na qual os engenheiros, em geral, ocupam posições de muita proeminência. Para finalizar a parte de Xi, a gente também está chegando aos finalmente aqui. Eu não queria deixar de perguntar o principal risco que o mercado hoje subestima e os cientistas políticos é Taiwan e China? Acho que não. Enfim, não quero colocar a mão no fogo, né? Mesmo porque o fogo é quente e queima, né? Mas se tem alguma coisa interessante, né, dos líderes chineses, é que eles leem história, né? Eles conhecem história, né? Eu acho que em algum momento vocês mencionaram também que os chineses durante longo tempo privilegiaram as questões econômico-comerciais e deixaram um pouco de lado as outras. Eu acho que eles continuam um pouco, né? A predileção deles era por uma ordem internacional sem grandes confrontos geopolíticos, porque eles conseguiriam continuar o processo de ascensão deles de uma maneira mais tranquila. Mas na mente dos chineses, Taiwan é deles. Então, a reunificação é apenas uma questão de tempo. Não é isso? Agora, eu entendo que se houver uma ação de uma outra potência em relação a Taiwan, eles não deixariam barato, eles fariam alguma coisa, né? Eu ouvi certa vez um sujeito dizer que a China jamais dará o primeiro tiro, mas, por outro lado, jamais deixará que o segundo tiro seja dado. Acho que é um pouco essa a doutrina que eles abraçam. E tem toda essa questão dos semicondutores, né? O livro do Chris... Eu conheci o Chris Miller, o cara que escreveu o Chip Wars, né? A Guerra dos Semicondutores, que é o livro do Financial Times de 2023, se eu não me engano. Ele argumenta que uma das características que levam os Estados Unidos e China a não considerarem uma ação mais quente no Mar do Sul da China é justamente o fato que você tem uma empresa em território de Taiwan que é responsável por 85%, 90% da produção mundial de semicondutores. Então, se alguém faz uma barbeiragem ali, você dá um passo em falso, a humanidade volta atrás 20, 25 anos. Fica sem forno de micro-ondas, fica sem carro, as torres de controle dos aeroportos ficam sem os seus instrumentos de mensuração. Então, eu acho que esse é um grande... Então, eu acho que não é um risco desprezível, mas eu não sei se é aquele que está mais à flor da pele, né? Maravilha, rapaz, as perguntas mais difíceis para finalizar esse episódio. Estamos caminhando para o final e aí a gente deixa com esse finalzinho aqui aquelas perguntas que são as mais difíceis que a gente fala, que é uma recomendação de um livro, de um filme, um restaurante, uma música. E aí fica bem à vontade, se for um geopolítico, ou algum livro pessoal, algum livro de outros temas, fica à vontade, mas somente um livro aí você compra. Pode dar dois? Tá, a gente falou até o programa do fim de semana. Ali, para casa, respirar para a história. Acho que você leu poucos livros na vida. Não, vamos lá. The Age of Revolutions, do Fareed Zakaria, é interessante, embora eu não concorde com todas as visões políticas dele, mas Revolution, né, do Fareed Zakaria, interessante. Esse livro do Dan Wang é muito importante, né, o Breakneck,
China's Quest to Engineer the Future. E tem esse novo agora, né, do Mogul, que é The New Geography of Innovation, né, a nova geografia da inovação. Eu acho que esses são bacanas. Você pediu um filme? Puxa, isso tá difícil, né? Não, ó, 2 filmes que eu gostei de assistir por razões diferentes, né, recentemente. Eu gostei muito do Conclave, por conta do discurso do cardeal Lawrence, né, quando ele vai fazer a homilia, chamando para o conclave, e também o discurso do outro cardeal que diz que a igreja não é o passado, a igreja não são as estátuas de mármore, a igreja não são os edifícios, a igreja é aquilo que a gente fizer da igreja agora para diante. Eu acho aquilo uma grande lição para o Brasil. O Brasil não são os políticos corruptos, não é a nossa dificuldade de vencer o Brasil é aquilo que a gente fizer com o Brasil de agora em diante. Bem legal. Isso é bacana. E gosto também de um filme chamado The Covenant, que é daquele Guy Ritchie, acho que é O Pacto, se eu não me engano, em português, que se passa durante a intervenção americana no Afeganistão, e aí o comandante de uma determinada unidade, enfim, toda uma unidade é objeto de um ataque, né, das forças do Talibã, e é justamente o tradutor, que é um afegão, que vai estender a mão e ajudar o comandante americano. Só que depois o comandante americano ele volta para os Estados Unidos e fica num dilema moral se ele fica ali no conforto daquela situação ou se ele faz alguma coisa em relação ao que ele sente como um dever de honra para aquele que salvou a sua vida. Então esse eu acho um filme de ação muito interessante. Um restaurante, uma música, para finalizar. Um restaurante, 2 restaurantes em São Paulo que eu adoro. Um é o Amadeus, o melhor restaurante de frutos do mar do Brasil, e o Tanit, de comida espanhola, que a gente gosta bastante. Pode ser também um estilo musical. Fica exatamente. Não, eu tenho ouvido mais aí para. Não, eu gosto muito, enfim, eu gosto de bossa nova, e gosto muito de jazz também, né? Gosto muito de jazz. Eu gosto muito de ouvir um jovem talento, o voz espetacular, me faz lembrar Ella Fitzgerald, que é uma cantora chamada Samara Joy. A interpretação que ela faz de Round Midnight, né, que é um clássico do jazz, é muito lindo. Maravilha! Marcos, obrigado por participar do podcast, foi um papo muito enriquecedor. De novo agradecer por ter aceitado esse convite. As portas sempre vão ficar abertas. Sei que você tem 3 livros, se você publicar um 4º livro, também fica à vontade, que aqui sempre vai ter um palco para poder divulgar. Se quiser, eu tenho anotado aqui, é possível encontrar esses livros nas livrarias? Então, eu tenho 5 livros. Eu encontrei 3 dentro. Então, eu tenho um que é chamado Tecnologia e Diplomacia, tem um chamado Manifesto da Diplomacia Empresarial, tem um chamado Poder e Prosperidade no Século XXI, tem um chamado Brasil e Mercado Global e tem um chamado Desglobalização. E eu estou trabalhando num outro, né? Você sabe que o Rafael conhece bem isso, né? É formado em Relações Internacionais, mas nós fomos muito marcados por um artigo de pós-texto do Samuel Hunt chamado O Choque entre Civilizações, The Clash of Civilizations. Então, eu estou terminando um livro chamado O Choque entre Globalizações, né? Que brinca um pouco com esse título e que é justamente a relação entre aquela globalização liderada mais pelos países ocidentes com outro tipo de globalização que está tomando forma agora. Bacana. Marcos, muito obrigado por aceitar o convite. Foi um prazer ter você. Foi uma aula que a gente teve aqui, né? É muito bom que às vezes tem aulas aqui, né? Como um papo informal, mas a gente tem uma aula. De novo, obrigado aí por ter. Obrigado. Prazer estar com vocês.